Olá pessoal, vou criar aqui no Blender 5.1, desenvolver aqui uma tipografia tridimensional, e com isso a gente vai utilizar a ferramenta extrusão. E aí tem duas maneiras de fazer aqui via Blender. Vamos clicar inicialmente, pode ter duas maneiras de entrar aqui, né? É o ir no geral ou clicar diretamente na interface aqui do Blender. E como a gente vai utilizar a tipografia dentro aqui da cena, né, da coleção da cena, a gente tem câmera, cubo e luz. E eu vou apagar aqui o cubo, não vou precisar dele porque a gente vai adicionar a tipografia, né, começar aqui com algumas letras, né, para a gente fazer a extrusão. Então selecionei aqui cubo, apaguei, vou apertar delete aqui para apagar. Bom, para adicionar a tipografia eu tenho dois caminhos. Um é pelo adicionar texto, vai aparecer o texto aqui na cena, ou também com Shift A, é um atalho que aparece justamente que eu vou adicionar novamente texto, né? A gente tem as mesmas opções. Vou dar para mim mudar aqui para a visão de topo, né? Quando eu seleciono aqui e adicionei o texto, eu poderia rotacionar, por exemplo, né, o texto para ficar na visão frontal, mas eu vou preferir trabalhar aqui numa vista de topo, né? Então estou olhando aqui diretamente para o texto e vou começar a editar ele. Inicialmente no Object Mode eu tenho a minha opção aqui, por exemplo, eu tenho texto, né, já criado e adicionado com a palavra em inglês, mas eu posso editar aqui o texto, né, com todo ele blocado. Aqui no Object Mode eu tenho a palavra inteira junta, né, as letras estão juntas aqui, então eu posso movimentar o conjunto todo. No caso, como eu quero apenas uma letra, né, específica, eu vou entrar no Edit Mode. Dentro do Edit Mode eu já tenho aqui a edição do texto. Então eu posso apagar as letras que já estavam aqui e começar a editar. Poderia escrever qualquer outra coisa aqui, uma palavra inteira, por exemplo. Por exemplo, escrever escada, né? Eu vou tá no modo de edição, então posso digitar qualquer coisa. Aqui também, quando eu adicionei o texto, veio essa opção que justamente são as propriedades, né? Eu tenho várias opções aqui, por exemplo, alinhamento, né? Eu tenho como se tivesse um campo de edição mesmo do texto, né? E uma das coisas que a gente pode modificar também aqui é a tipografia. Então posso vir aqui e ir numa tipografia específica, escolher uma fonte específica aqui para trabalhar. Eu vou manter o default que está, não vou modificar aqui a tipografia, mas eu poderia fazer isso. E eu vou... E para iniciar a extrusão, né, no caso, eu quero transformar ela em uma tipografia tridimensional, eu tenho duas opções. A primeira opção que eu tenho é trabalhar como extrusão. Então, a tipografia ela está planificada visualmente aqui no espaço. E nessa opção da tipografia, no meu campo aqui de propriedades, eu tenho a extrusão. Então eu posso modificar aqui, por exemplo, 5, 4. Então eu posso modificar o tamanho da extrusão que eu quero. Lembrando que o Blender, como ele vem no default original do software, ele
as propriedades que são utilizadas nos objetos é por metragem. Então o que eu estou trabalhando aqui é como se fosse metro, né? Estou trabalhando com a unidade de medida aqui como metro. Então, o 5 aqui seria, o 0,5 seria a metade de um metro, seria 50 centímetros. Voltando aqui no Object Mode, então eu teria o objeto já construção. E com a vantagem de estar editável, né? Eu posso entrar novamente no Edit Mode e escrever aquela palavra que a gente escrito, né? A escada. Então toda ela vai entrar com as mesmas propriedades. Existe essa vantagem, mas existe também uma desvantagem, né? Porque se eu for trabalhar aqui, por exemplo, o wireframe, a gente vai ver que a tipografia ela foi criada a partir de uma série de subdivisões que estão na tipografia, que estão na construção da letra, né? Então a gente está vendo aqui que são várias arestas criadas. Isso dificultaria, no caso do digital não, né? Não teria maiores problemas, a não ser que eu quisesse deformar a letra, mas para a planificação vai gerar alguns problemas. Então, inicialmente eu vou fazer algumas mudanças do que vem inicialmente aqui como opção para mim da extrusão. Então, vou trabalhar algumas mudanças a partir de agora. Então, vou apagar aqui novamente. Vou deixar aqui do lado, né? Não vou apagar, mas vou deixar de lado aqui, só para depois mostrar alguns ajustes possíveis. E eu vou começar a trabalhar vou adicionar uma nova letra aqui, igual, né, para poder trabalhar aí com algumas diferenças. Bom, então vou adicionar aqui a tipografia novamente, editar, vou fazer a mesma letra, só que agora o que a gente está visualizando é editar deixa eu abrir aqui as propriedades, a gente vai ver que essa aqui tem a profundidade porque ela está com extrusão, e essa aqui não tem profundidade, ela não tem extrusão. Então a gente pode visualizar aqui diretamente. O que eu vou fazer? A primeira coisa é mudar a minha unidade de medida. Eu vendo aqui na cena, tem as unidades, eu vejo que o Blender está trabalhando com a unidade de metros dentro do sistema de medida, mas todas as medidas de profundidade e de larguras ainda permanecem com metragem. Vou mudar para centímetro, que já me ajuda a visualizar aqui do que eu quero fazer, que é depois gerar algo correspondente a uma impressão, né? Então o que eu preciso fazer? Trabalhar agora com escala, né? Então agora já tenho aqui as medidas, podia ver isso com um metro, mas aqui fica visualmente mais legível. Estou vendo que ele está com 40 centímetros, por exemplo, né? Quase 40 centímetros e 168 aqui de altura da letra, né? Ele está zerado porque ele não tem extrusão. Então vamos agora fazer uma escala. Então se eu faço escala e eu vou corresponder a um tamanho aqui em que eu possa trabalhar posteriormente numa edição de tamanho. Então repare, ele fez uma escala aqui proporcional, né? Eu posso modificar aqui diretamente, então vou botar 0.100. Todo ele para manter o mesmo tamanho. Então eu consigo ter uma precisão de tamanho caso seja necessário, né? Vou dar um zoom aqui. Então agora a gente tem uma diferença aqui da tipografia, mas esse já relacionado ao tamanho real aqui do objeto que vai ser impresso, né? Aqui com 7 centímetros aproximadamente aqui de altura.
Eu posso editar aqui para colocar exatamente 7, arredondando aqui os tamanhos para 8 e 4. Bom, agora com centímetro eu vou começar a trabalhar na edição. O que a gente viu antes é que vindo aqui no wireframe, o que a gente está percebendo é que a tipografia, a construção da tipografia, ela acaba construindo uma malha meio torta, né? Ela está com a ligação entre elas internamente torta, o que vai atrapalhar na hora da planificação. Vou fazer aqui para eliminar essas visões internas aqui, né? Essa malha interna vou editar de uma maneira diferente aqui. Para trabalhar aqui a malha interna da letra, né? Então, como a gente está vendo aqui, a princípio o Blender está funcionando perfeitamente sem essas divisões internas, né? Existem duas maneiras. Uma maneira que é possível, mas que a gente não vai trabalhar diretamente com ela, porque a gente vai ver aqui que vai gerar outras opções. Eu vou modificar inicialmente só para visualizar isso. Bom, aqui então uma das opções que a gente tem é transformar a tipografia, que por enquanto está editável. Então se eu venho no Edit Mode, eu consigo apagar e reescrever outra letra. A gente vai ver que nessa opção agora eu vou transformar a letra editável numa letra que eu não consigo mais editar. Ele vai se transformar tudo em linhas, faces, né, vértices, arestas. Então para isso eu não vou conseguir mais editar. Então, mas vou ter algumas vantagens de transformação dessa tipografia. Eu posso inclusive duplicar, se for o caso, né? Copiar essa letra, duplicar ela, né? Transformar aqui, então, por exemplo, Shift D, eu posso duplicar a letra e manter a editável num outro lugar, caso eu precise trabalhar posteriormente, voltar à edição anterior, né? Mas trabalhar especificamente com ela sem edição, que aí eu vou conseguir novas camadas de possibilidades. Aqui a gente está vendo que ela está como letra, né? Então repara que na coleção de cena ela está visualmente para mim aparecendo como letra editável. Se eu colocar como conversão, então vou fazer aqui agora converter para mesh, converter em malha, a gente já viu que o desenho que o Blender apresenta para mim já é diferente, então eu não consigo mais editar. Então se eu vier aqui no modo de edição, o que eu vou ter é como editar arestas e faces. Então eu tenho aqui seria como eu consigo editar agora, mas agora como o desenho mesmo da letra. Voltando ao Object Mode, eu tenho outras possibilidades aqui também, porque o que a gente está vendo é que a parte interna do objeto ela ficou ainda mais relacionada a isso, né? Eu tenho a face, consigo visualizar a face, mas o objeto ele permanece com a opção de estar com linhas internas. Então isso para transformar como essas arestas aqui, elas estão internas e agora editáveis. Então se eu movimentar elas, o que vai acontecer é que eu vou trabalhar todas as arestas, né? Vai ficar toda ela ligada uma a outra. O que eu tenho que fazer é retrabalhar essa malha. Então eu tenho duas possibilidades, essas que eu vou desenvolver aqui agora. Então aqui no Object Mode vou desenvolver como retrabalhar essa malha, que por enquanto ela está de maneira desorganizada para mim. Então a tipografia eu consigo
vir em Modifier. Aqui são as opções de várias modificações dentro do Blender. Eu consigo fazer nos meus objetos, né? Então eu vou adicionar um Modifier, que é o Remesh. O Remesh, como a gente está vendo, ó, inicialmente ele já até fez uma deformação na letra. Então, vou diminuir aqui, e na medida que eu vou movimentando, a gente está vendo que ela vai construir uma malha interna, permitindo com que eu consiga voltar a visualizar a tipografia como estava antes, mas criando essas várias subdivisões aqui, criando uma malha mesmo interna. Então eu consigo aqui fazer isso totalmente editável. Bom, outra opção, então eu vou apagar aqui o Modifier, visualizar aqui a face como está. Vou entrar no Edit Mode, e no Edit Mode selecionar com as faces o objeto, vir com o botão à direita e dissolver faces. Eu vou criando para as faces selecionadas, eu vou unindo elas. Então agora eu tenho somente uma face, justamente correspondendo aí à tipografia. E a partir disso, dentro do Edit Mode, eu consigo fazer a extrusão. Então selecionei a face, ele está selecionado aqui, com E de extrusão, eu consigo no Z, eu consigo fazer a extrusão para os centímetros que eu pretendo realizar a modificação. Vou botar aqui para 4 centímetros de extrusão. Então a gente vai vir aqui então no Object Mode, eu tenho então a medida do meu objeto, 7 centímetros, né, do tamanho, 4 de largura e 4 de profundidade. Bom, a partir de agora eu posso modificar o objeto, né? Poderia modificar até antes mesmo, a partir da face do objeto, mas eu também posso modificar, entrando aqui no Edit Mode, modificar a posição da aresta, por exemplo, né? Objeto, então, aqui face principal, e eu consigo no eixo X mover para que eu comece a alterar aqui na transformação objeto. Vou botar aqui 0 pontos, vou botar aqui 1 centímetro de menos 1 centímetro. Fazer essa modificação. Então aqui eu fiz uma modificação na tipografia, então consigo visualizar que ela está toda ela modificada, né? E agora eu vou iniciar o trabalho de planificação aqui das faces.
Agora eu vou iniciar a planificação do objeto. Então a gente tem aqui o objeto já transformado em mesh. A gente pode também visualizar ele como wireframe. A gente tem a visão dele, né? Assim, com as faces. E o que a gente precisa fazer agora é gerar uma planificação. Para isso, eu vou aqui em V-Edit e aí eu vou aproximar. A gente sabe que o tamanho do objeto está pequeno, né? Foi aquela modificação inicial que eu trabalhei em centímetro. E se eu toda vez que eu fizer quando trabalhar com V, né, com a planificação dele, eu preciso selecionar as faces, que é para que eu possa visualizar o objeto. Inicialmente eu ainda não solicitei ao Blender a abertura das faces, né? Ou seja, a planificação delas, então por enquanto ele não aparece aqui. Então para isso eu tenho que clicar com o botão da direita, vir aqui em UV Unwrap. Em UV Unwrap eu posso vir, por exemplo, no Smart. Quando fizer isso, a gente já tem alguma organização que ele vai apresentar. Só que não é exatamente, ele já é uma planificação, já me ajuda a fazer os ajustes necessários ou imprimir, mas por enquanto as faces estão fora do lugar. Uma coisa que é importante fazer também, então voltando aqui no que eu fiz inicialmente, vou voltar aqui no meu layout, selecionar todo o objeto e vir no objeto transformação em apply todas as transformações. Então também ajuda a manter as formas que foram alteradas para o tamanho real que eu estou trabalhando agora, que está em centímetro, e organização das faces. Voltar novamente aqui. Então o que eu tenho que fazer nesse momento é direcionar agora no Blender o que eu quero transformar como arestas que serão cortadas. Outra opção também, vir aqui com o botão da direita do mouse, Unwrap Faces e baseados no ângulo. A gente está vendo que nada está acontecendo aqui, porque eu preciso indicar ao Blender onde cortar, onde eu faço o corte das arestas. Então é isso que eu vou fazer agora. Venho aqui nas arestas e vou selecionando uma a uma do que eu pretendo fazer o corte, como se estivesse cortando com uma tesoura mesmo as arestas que eu preciso para fazer a abertura. Então estou selecionando essa inicialmente. Então tem a primeira letra, a primeira face aqui. Eu estou fazendo todos esses cortes aqui para que ele planifique a lateral, vá seguir nessa direção e a outra para cá também. Então eu vou cortar aqui e cortar aqui também. Além dessas aqui, eu vou ter que fazer os cortes internos. Além disso, eu também preciso cortar nessas aberturas aqui. E as formas laterais aqui. Aqui. Eu estou segurando o Shift para ir selecionando cada aresta. Aqui, por exemplo, eu vou manter essa. Outra abertura. Deixa eu deixar
essa, cortar aqui. E depois, com o botão da direita do mouse, marque sim. Bom, agora gerar a planificação, ver como está subdividido para a gente perceber esses detalhes. Venha novamente agora em face, seleciono as faces com tecla A, e eu vou aqui no Wrap Faces, a gente ainda está vendo aqui toda ela desorganizada. Aqui ele está fazendo uma distorção do objeto, como se ele estivesse preso, né? Então, preciso fazer alguns outros cortes aqui para que libere a forma. Então, vou cortar aqui. E também aqui da parte de baixo. Vamos selecionar tudo. Ir aqui nas faces. Wrap Faces. Agora já tem uma forma mais organizada dessa planificação. Observando aqui cada face em que eu tenho ela organizada inicialmente. Se eu quiser eliminar alguma marcação aqui do sim, por exemplo, eu posso eliminar essa e ele gerar uma planificação direta. Eu venho aqui, clique sim. Vou voltar de novo, mandar ele gerar faces. Então agora ele já está organizando um do lado do outro aqui. Então posso ir. Então, por exemplo, aqui eu posso eliminar essa linha para que ele fique junto novamente. Clear. Essa aqui. Clear assim. Clear. Bom, aqui está todo a extrusão e a planificação. Lembrando que o que está marcado com mais intensidade como laranja são as linhas que estão cortadas, e o que está sem ser laranja são as linhas que não são cortadas. Então fui editando aqui para gerar essa planificação que está ao lado. Então agora é exportar, vou ver o layout, e a partir dessa exportação a gente tem como trabalhar nessa planificação no Photoshop ou no Illustrator. Então ver export e colocar aqui a marcação de todo V. Então quando exportar a gente tem a planificação geral para trabalhar depois do Photoshop ou Illustrator.